Olá a todos, um forte abraço e estamos chegando com mais uma edição do Podfesp. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, é um prazer muito grande em tê-la aqui com a gente, a Veneranda Costa, ela que é a presidente da Associação dos Servidores do Detran Mato Grosso. E vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos que são desenvolvidos aí pela associação. Presidente, recentemente ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso uma audiência pública e se discutiu vários temas. E dentre os temas estava a questão da terceirização. O que significa terceirizar os serviços públicos aí para a nossa população? Prazer em tê-la participando aqui do Podfesp. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Então, na verdade, assim, se falou em terceirização, né? Mas é um pouco diferente. Na verdade, é uma concessão que está sendo feita, né? E aí, nessa audiência pública, nós tratamos sobre isso. Qual que é a diferença, né, de uma terceirização para uma concessão? A diferença é que o Estado ele não vai pagar nenhuma empresa. Ele, no caso, ele vai fazer uma licitação onde esses serviços serão concedidos para exploração da área privada, que no caso a empresa que ganhar, né, a licitação vai estar podendo aí explorar os serviços de apreensão de veículos, né, em todas as blitz que tiverem, e também vai poder ter aí recebimento em relação aos leilões dos veículos. Então, assim, hoje às vezes assim, pode acumular, né, veículos nos pátios do Detran. E com essa concessão, o intuito é de que os veículos sejam leiloados em 90 dias, né, que é o que o CTB preconiza. Então, assim, foi discutido isso lá, e como, né, eu falei lá no momento, talvez, de fato, não seja, né, a melhor forma, mas foi dentro das possibilidades que tem hoje o Detran de resolver um problema histórico que ele tem, né, em relação aos pátios e aos leilões, que traz questões ambientais, tudo. E tudo isso se dá por quê? Não é por um problema de arrecadação da entidade, é por um problema de falta de autonomia da entidade, né? Então, assim, essa falta de autonomia, ela também não começou agora, ela já tem quase 20 anos que o Detran, ele, apesar de ser autarquia, né, porque talvez, assim, as pessoas não saibam, mas uma autarquia, ela deve ter, né, autonomia administrativa e financeira para resolver os problemas de demanda social rápido. Por quê? Porque uma característica de uma entidade, de um órgão da administração indireta, que lida diretamente com o público. Por exemplo, o Detran, os servidores que ali trabalham, ele tem um contato direto, um corpo a corpo, digamos assim, Isso. com a nossa população, né? Exatamente. E aí eu pergunto também, uma autarquia, ela não tem uma independência, aí muitos perguntam, peraí, o Detran, ele tem uma arrecadação muito grande, né? Como que, fala para a gente um pouquinho sobre essa arrecadação. Com as informações, né, da própria gestão, o Detran hoje ele arrecada anualmente uma média de 900 milhões de reais. E desses 900, ele tem disponível para ele, para sua manutenção, para os seus investimentos, apenas 1/3 do valor. E tudo isso a gente vê refletido nos números, nas estatísticas que nós temos hoje, né, na nossa sociedade. Então, assim, um problema também, aí eu também digo que é um problema histórico, é que o Detran, ele nunca foi visto como uma entidade com função social. Ele sempre foi visto como um órgão arrecadador por parte do governo do Estado. Isso, assim, não só desse governo, desde quando ele foi fundado. Ninguém nunca deu importância para o valor social dele. E o valor social dele é o quê? Preservar vidas. Lutar contra os crimes de trânsito, as infrações, né, que podem não só tirar a vida das pessoas, mas também deixar elas lesionadas, sequeladas, né, que é um problema muito grande no Brasil, nos países em desenvolvimento de forma geral, mas especialmente no Brasil e especialmente em Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso ele está empatado
com o estado de Tocantins como o trânsito mais violento do Brasil. Quer dizer, possui um dos trânsitos mais violentos do país, então? É o trânsito que mais mata. Então, assim, nós temos aí o estado de Tocantins com uma taxa de 33,9% a cada 100 mil habitantes, e Mato Grosso está em 33,6%, ou seja, são 0,3 de diferença. Presidente, sendo um órgão que tem uma arrecadação milionária, mais de 900 milhões de reais arrecadados, pelo menos assim, no entender aí para a nossa população, parece que deixa entender, bom, então, se tem uma arrecadação dessa, isso quer dizer que tem uma valorização muito grande aí aos servidores que prestam serviço à nossa população. Quer dizer, também deveria ter campanhas importantes, aquilo que a senhora está colocando, a questão social, e não é bem isso que acontece. Como é que é a situação? Arrecada muito, mas investe pouco em quem está ali prestando trabalho à população. Exatamente. O trabalho social do Detran, ele nunca foi executado, assim, de forma plena e nem da forma com que o CTB exige, né, o Código de Trânsito. Ele nunca foi executado dessa forma. Então, nós temos hoje um dos trânsitos mais violentos do Brasil. Isso nós estamos falando de vítimas fatais, nem estamos falando das pessoas que ficaram com sequelas, alguma sequela, né, algum problema. E aí, dentro dessa configuração, nós temos essa visão do Estado, de achar que o Detran é apenas um órgão arrecadador, tratar ele como um cartório. E mesmo que tratasse como um cartório, se a gente for pensar assim, é só um órgão arrecadador, é o segundo arrecadador do Estado, é o segundo órgão que mais arrecada no Estado, né? A gente fala órgão, é modo de dizer, mas é a entidade. É a segunda entidade que mais arrecada no Estado, a primeira é a Cefaz, lógico, com o ICMS, né, com os outros impostos, e em segundo lugar vem o Detran, né, com essa arrecadação de 900 milhões ao ano. E nem por isso nós temos um salário, uma valorização sequer semelhante, né, aos servidores da Cefaz, como um órgão arrecadador. Quer dizer, com a arrecadação dessa, pressupõe que os servidores ganham muito bem ali, né? Infelizmente, é justamente o contrário. Hoje, a tabela salarial do Detran, ela é a pior do Estado. Não tem nenhuma outra categoria que tenha um salário menor do que o Detran. Gente, recentemente, o presidente do Detran esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, participando da audiência, e fez algumas colocações ali até interessantes, né? Uma delas é a questão da terceirização, outra questão condições de trabalho, estrutura do Detran, mas o que faltou ali, o presidente está colocando, exatamente a questão do servidor público, né? Da valorização. Isso, porque hoje nós estamos com uma categoria que ela está cada dia mais sendo reduzida, né? Como o presidente mesmo falou, a cada concurso que surge a nível de Estado, a nível de Brasil, a gente perde servidores, porque o salário é muito baixo, né? Ele não chega nem na média do próprio Estado de Mato Grosso. Nós estamos com salário abaixo da média do Estado de Mato Grosso. Todos, né? Todos os cargos lá do Detran estão com um salário... por exemplo, um contador do Detran faz exatamente a mesma coisa que um contador de qualquer outro órgão do Estado, mas recebe menos, né, 20% a menos. Então, assim, isso independente de qual seja, né, o perfil da pessoa, se é engenheiro, pedagogo, economista, administrador, todos, né? E temos também um outro problema com os outros cargos, né? O auxiliar hoje é um cargo de nível médio, e também está com um patamar salarial de nível fundamental. Nós temos os agentes de serviço de trânsito que também estão com uma defasagem, né, muito grande, porque não passou o salário não acompanhou a modernização, né, da categoria. Então, assim, todos esses problemas lá no Detran, a categoria esvaziando por conta disso. Nós não temos previsão de concurso público para o Detran, né, para renovar, para repor aí, ao menos os servidores que estão aposentando e aqueles que estão saindo para outros concursos com uma melhor remuneração. Então, assim, a perspectiva que a gente vê é justamente essa, de enxergar o Detran apenas como um órgão arrecadador, como um cartório.
E, né? presidente, na audiência pública, deixou claro aí que parece que o governo do Estado está de olho realmente na terceirização em substituição aí aqueles que a senhora acabou de falar, né, que estão aposentando. Então, o déficit de servidores é grande, mas o governo parece que quer terceirizar. É essa a visão do governo, no ponto de vista dessa discussão que vem acontecendo? Na verdade já está, né? Ele já está terceirizando a partir do momento que abriu, né? Como a presidente falou, a figura aí do residente técnico, né? Ele vem justamente. Só que o residente técnico ele não substitui totalmente um servidor efetivo, porque ele tem aquelas restrições, né? De um estagiário, que são 6 horas por dia, no dia de prova ele, né? Só 2 horas, então tem essas questões assim bem diferentes de um servidor efetivo que vai estar ali justamente tendo esse histórico do órgão dele, né, acompanhando o desenvolvimento de políticas públicas de forma contínua. Isso a gente não tem nenhum tipo de servidor precarizado, né, de que a qualquer momento a pessoa pode não estar mais lá. Então, assim, de uma forma muito mais rápida, né, do que um servidor efetivo. E isso, assim, é ruim justamente nessa perspectiva que a gente vê de que uma política pública, ela atravessa governos, porque os problemas, geralmente, eles não se resolvem num governo só, eles não se resolvem em 1 ano, em 2 anos, né? Hoje, para nós trazermos segurança para o trânsito de Mato Grosso, precisaria, de fato, de um cuidado, disso daí se tornar pauta do governo do Estado, uma pauta, na verdade, de Estado, não só desse governo, para que a gente pudesse reverter. E isso aí a gente faz isso a longo prazo. E coisas a longo prazo a gente precisa de servidores efetivos que não vão estar saindo, né, do dia para a noite. Presidente, em relação à questão da estrutura também do Detran Mato Grosso, o Detran está presente em todo o estado de Mato Grosso através das Ciretrans, né? Nós estamos em metade hoje, metade dos municípios. O Detran ele poderia ter crescido muito mais, porque vários municípios doaram áreas, doaram terrenos para o Detran, construíram uma Ciretran lá, e o Detran ele recebeu os terrenos, mas não construiu. Acabou que as prefeituras vão lá e pegou de volta. Né? Pegou de volta, falou, não está usando, ofereci para o governo, mas o governo não se manifestou que vai construir ou não, dá de volta o meu terreno. Exatamente, isso aconteceu em vários municípios, então era para a gente estar presente em muito mais municípios, né? Mas justamente por essa falta de autonomia, por essa falta de orçamento do Detran, não de arrecadação, né? De financeiro tem, mas por essa falta de orçamento do Detran, legalmente inscrito lá na lei orçamentária, tudo, nós fomos perdendo. Então, assim, era para o Detran estar de forma completa e presente em todos os municípios, que o ideal é esse, porque se o Detran estivesse em todos os municípios, inclusive, nós teríamos até a facilidade para ter dados estatísticos melhores, porque hoje os dados estatísticos da área de trânsito é muito precário, presidente, muito falho. A senhora acredita que se o Detran tivesse a autonomia administrativa própria, com essa arrecadação, muita coisa mudaria? Com certeza, nós estaríamos lá embaixo no ranking da violência. Isso sem dúvida nenhuma, porque nos estados onde houve, de fato, investimento, tanto de recursos humanos, quanto de desenvolvimento de longo prazo de políticas públicas, os estados conseguiram reverter isso. Né? Então, estados que há 15 anos, há 20 anos atrás, estavam lá nos primeiros lugares em termos de violência, conseguiram ir diminuindo e ir revertendo isso, né, de dano para a sociedade deles. Infelizmente, no Mato Grosso, nós estamos nessa situação, porque justamente reflete, né, a visão que o Estado tem sobre o trânsito. E eu acho o seguinte, muito disso acontece por essa palavra, que felizmente agora ela está sendo banida, que é a palavra acidente. Essa palavra acidente, ela é muito errônea e inconveniente, porque no CTB não tem, né? Ela já foi excluída, agora a gente fala sinistro, porque de fato é um sinistro, não é um acidente.
Hoje, o que nós mais temos são infrações e são crimes de trânsito. Então, a pessoa dirigir embriagada é um crime de trânsito. A pessoa dirigir de forma perigosa, em alta velocidade, é crime de trânsito. Criminalidade tem que ser combatida, tem que ser prevenida, né? E aí, só que essa palavra, acidente, ela ficou no ideário da população, Verdade. no ideário do governo, dos governos que foram passando, né? Ficou no ideário do poder judiciário, enfim, de todo mundo, como uma coisa que não podia ser evitada. Sim. Fruto do acaso, não pode ser evitado. E também, se aconteceu, a culpa não é do poder público, a culpa é do cidadão. Joga totalmente a responsabilidade para o cidadão, sendo que, muitas vezes, falta para o poder público, para o Estado, o cumprimento de suas obrigações previstas no CTB. E por falar em cumprimento de suas obrigações, no caso do governo, como é que a senhora avalia também a questão das campanhas educativas do governo? Só é mais lembrado em datas, digamos assim, comemorativas, carnaval, um evento festivo. Durante o ano todo, levar esse trabalho da educação para o trânsito nas escolas, conversar aí com as associações de moradores de bairros. Como é que a senhora vê essas campanhas educativas? As campanhas, na verdade, a responsabilidade do trânsito seguro, ela não é também só do Detran. Nós fazemos parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Sistema Nacional, ele prevê que tem que unir esforços nas 3 esferas. E em cada estado, existe um conselho de trânsito, chama CETRAN. Esse conselho de trânsito, ele é responsável por unir esforços e criar políticas públicas, criar campanhas educativas para diminuir justamente onde está tendo o principal vítima de trânsito. Mas, lógico, para isso a gente tem que saber quem que é essa vítima de trânsito, você tem que ter estatística. Você tem que ter a ação também dos municípios, porque o CTB, ele prevê que os municípios que fala trânsito municipalizado é quando aquele município ele tem autonomia sobre o trânsito dele, que é no caso aqui, por exemplo, do município de Cuiabá. E o que isso impacta? Impacta assim, ele pode autuar, ele pode cobrar multas, e ele vai receber, arrecadar com isso, né? E aí, nessa troca aí de arrecadação, ele tem a responsabilidade também de fazer uma campanha educativa, né? E também de fiscalizar, autuar, multar o cidadão. Então, assim, hoje, é lógico que a maior responsabilidade é do Detran. O CETRAN, ele está dentro do Detran, né, a sua estrutura física. A responsabilidade maior é do Detran, porque o Detran é o que tem o dinheiro, que arrecada, mas também é um esforço conjunto, né? Os municípios que têm um trânsito autônomo, autônomo que eu digo é esse municipalizado, eles têm essa obrigação de trabalhar em parceria, né? Aí entra também a PRF para as BRs, entra a Cinfra para as rodovias e entra o Detran com o trânsito urbano, o Detran e os municípios com o trânsito urbano. Então, hoje, no Detran, nós temos uma diretoria, né, de educação, na qual, inclusive, eu estou atuando atualmente, e tem 2 coordenadorias, uma que faz isso daí que você falou, que essas campanhas pontuais, né, junto às escolas, tudo. A gente vai até os municípios, as escolas que solicitam palestras educativas, e a gente também faz junto às empresas que solicitam. A gente faz também as campanhas disso de datas comemorativas, feriadões, que sempre quando tem feriadão, a gente sabe que vai ter vítimas de trânsito, infelizmente. Então, a gente procura trabalhar nessa prevenção. E por falar em prevenção, às vezes eu tenho comigo que não é uma pequena, mas uma grande parcela da população ainda precisa realmente de uma educação no trânsito. Você percebe que a violência no trânsito tem aumentado cada vez mais. O cidadão não... É uma pressa que parece que no trânsito você vê que se o cidadão parou o carro, esperou que um pedestre que está na faixa ali passando,
De repente, o pedestre está passando e abriu o sinal. O cara que está atrás no outro veículo já está buzinando, nervoso, mostrando o dedo para o outro, coisa e tal, aquela discussão danada. Período que, em datas comemorativas, agora podemos citar como exemplo o Carnaval. Você vê o recorde de motoristas, né, condutores que foram presos por embriaguez ao volante, outros também por provocar acidentes em virtude de falta de educação. Estava embriagado, mais alta velocidade. Falta o quê? Mais consciência também por parte de muitos condutores? Falta política pública, né? Na sua maioria, na verdade, falta isso, né? O Conselho de Trânsito, ele se articular melhor para colocar essas políticas em práticas, mas também falta estrutura. Por exemplo, na parte de educação para o trânsito, até hoje, Mato Grosso não tem a escola pública de trânsito com uma estrutura física como deveria, ou seja, de receber as escolas, né, de ter assim também uma quantidade de servidores suficiente. Então, a gente vê estados que são menores que Mato Grosso, tudo bem, que a população às vezes é maior, mas a equipe tem 40 pessoas, 50 pessoas trabalhando na escola pública de trânsito, que é uma obrigação que o CTB traz aos municípios, não, aos estados, né? A escola pública de trânsito é uma obrigação que o CTB traz aos estados de ter. O Mato Grosso não tem. O Mato Grosso tem, assim, tem dentro da estrutura do Detran, mas não funciona como deveria, né? Então, era para a gente ter toda essa estrutura. Porque, assim, educação é a única coisa que vai fazer a pessoa mudar de comportamento. Verdade. Então, a pessoa... E a fiscalização também. A fiscalização é aquela educação com outras penalidades, principalmente com multa, né? Com essa questão da penalidade com multa. Então, a educação, ela é o que faz mudar o comportamento a longo prazo. E o CTB prevê que isso tem que começar na pré-escola, tem que acompanhar a criança ou jovem até a pessoa ficar adulta. E chegou lá na fase adulta, a pessoa não interiorizou, né, não absorveu, aí sim ela vai ser punida. Ela vai sofrer uma fiscalização, onde ela pode sofrer uma penalidade, caso ela não tenha, né, um comportamento adequado, um comportamento de risco, né, para os outros. Então, só que como a gente não tem isso daí, essa questão de formação de base, né, porque, e aí eu volto a dizer, não é por falta de arrecadação. A gente deveria ter uma escola pública de trânsito, onde as escolas pudessem vir até essa estrutura do Detran, explicar o que é o trânsito para uma criança, já desde cedo, isso acompanhar a vida da pessoa até a fase adulta, até quando chegar aos 18 anos, a pessoa vai tirar a CNH, ela já ter toda essa estrutura de conhecimento dentro dela. Traria um resultado muito positivo, né? Isso, e que é o que o DF, né, o Distrito Federal, fez. E a Escola Pública de Trânsito, que está prevista no CTB, foi inspirado no Distrito Federal. Porque como que eles reverteram? Antes, eles estavam em segundo lugar de trânsito mais violento do Brasil. E aí, como o trânsito passou a ser uma prioridade, uma pauta de governo, na época, o governador era o Cristóvão Buarque, isso daí passou a realmente fazer políticas, né, que inclusive veio a inspirar. E o CTB, né, a hora que ele foi feito, falou, não, vai ter que ter escola pública de trânsito em todos os estados do Brasil. Mas aqui nós ainda não temos. Isso depois reflete, né, no número de vítimas. Então, assim, como a gente não tem essa estrutura, fica difícil. Mas agora eu vejo, agora com todas essas mudanças que teve na CNH, com as regras, né, para emitir a CNH, a gente vê que vai ser muito mais imperioso ter essa estrutura, fazer, porque agora a concepção está sendo justamente essa. Você vê que hoje a pessoa só vai precisar de 2 horas de aula para tirar uma CNH. Antes precisava de 20, agora precisa só de 2 horas. Quem que vai aprender regras de trânsito, em 2 comportamento em 2 horas? Então, pressupõe que a pessoa aprendeu isso durante toda a vida. Pressupõe que todos os estados do Brasil têm escola pública de trânsito, que trabalhou isso junto à sociedade, que todos os conselhos de trânsito articulou isso com todos os municípios. A pessoa já sabe, essas 2 horas vai ser só para ela relembrar aquilo que ela
que ela aprendeu durante a vida dela, e aí ela vai fazer uma prova no Detran e vai tirar sua CNH, né? Infelizmente não é a realidade de todos os estados, né? Principalmente o nosso aqui. Então, hoje eu vejo que vai ser muito mais necessário isso, e se isso não for estruturado, temos estados no Brasil que já têm um trânsito muito diferente do nosso. Não é a mesma realidade a nível de Brasil. Tem estados que têm a vítima de trânsito lá embaixo nos índices, entendeu? Então, assim, para esses estados vai ser mais fácil, é mais tranquilo essa questão da pessoa fazer só 2 horas de aula. Agora, para nós aqui, vai ser complicado, né? É até temerário, sabe? O que pode acontecer, o que pode virar daqui mais uns meses. Porque a gente não tem uma estrutura de longo prazo de educação, de longo prazo para a sociedade, em Mato Grosso. Aí, agora, a gente não tem a obrigatoriedade de uma formação. Não precisa mais de autoescola, digamos assim, né? Obrigatoriamente, ou em todas aquelas quantidades de horas que precisava antes. Então, assim, o que pode acontecer? Então, você vai virar um campo de batalha, o trânsito, mais ainda. Tende a ficar mais violento, porque a pessoa às vezes, vai olhar uma placa e não vai saber o significado dela, porque foi uma exigência tão, né, superficial. Então, tudo isso tende, infelizmente, a agravar, né, se não passar a ser realmente uma política, né, pública levada a sério, sem esse conceito de acidente, né. Temos que realmente reconhecer que é um sinistro, e isso daí passar a ser pauta mesmo de Estado. Presidente, para a gente finalizar, voltando novamente à Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Recentemente, né, a Federação Sindical, a FESP, juntamente aí com a associação da qual a senhora é presidente, os parlamentares, discutiram vários temas ali dentro, né? Mas quais os pontos que têm mais apimentado essas discussões lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em relação a essa questão aí do Detran? Bom, eu vejo que o Detran, ele praticamente não está sendo muito discutido, na verdade, né? Não está sendo muito discutido. Nós vemos, da nossa parte, a principal demanda, né, que nós temos lá, pelo menos enquanto servidores, é isso, de o Detran, né, ter essa visão mais institucional, e a questão da valorização do servidor, né, a questão salarial. Quando se fala em valorização, é a questão salarial e as condições de trabalho também, né? As condições de trabalho, a estrutura física do Detran, como eu falei, deu uma melhorada, melhorou muito, mas a questão ainda salarial do servidor do Detran é uma coisa assim que precisa ser revista urgentemente, porque justamente por essa visão, que é uma entidade fundamental para a preservação da vida das pessoas, ele tem que ser melhor estruturado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter os seus profissionais bem qualificados, né, para que a gente possa, cada dia mais, oferecer um trabalho melhor para a sociedade. Presidente, ainda finalizando essa luta da FESP Mato Grosso, através da presidente Carmen, e com todos os sindicatos, associações, né, de vários poderes, tem discutido muito a questão dos consignados, também da RGA. Como é que está os servidores do Detran dentro aí dos consignados também? Aquela discussão, né? Isso. Que fica uma hora suspende, outra hora volta. Uma hora suspende, uma hora volta. Foi uma situação bem grave que a gente viu. Os servidores têm também acompanhado essa discussão que está lá, e que a gente vê que não se define uma coisa definitiva para os servidores, né? Os servidores ficam naquela insegurança e sem saber ao certo como que foram feitos esses contratos, né? Infelizmente. Então, a questão quando a gente fala sobre a questão da valorização, entra nisso. Uma forte desvalorização
que não é nem de aumento salarial que nós estamos falando de reposição de poder de compra, né? Que a RGA, estamos aí com um desfalque de 18%, né? Isso acumulado. Então, assim, para o servidor do Detran, é 18% e ainda abaixo da média do Estado. Essa é a situação do servidor do Detran. E para os servidores como um todo, é uma perda de 18%, que é o quê? Uma dívida que o Estado tem com os servidores públicos, né? Com seus servidores, com aqueles que são o braço do Estado, que desenvolve, que realmente vai lá e faz, e tem a cara a cara com o cidadão, que presta o serviço, né? E em relação aos consignados, reflete justamente isso. Como que a falta, né, a desvalorização do salário do servidor, a perda do poder de compra, reflete no seu endividamento. E hoje o endividamento, ele é um problema quase que geral dos servidores públicos. Tem muitos servidores, então, do Detran aí, digamos assim, super endividados? Temos também. Os servidores super endividados, os aposentados muito endividados. Então, assim, é uma realidade do Estado, né, como um todo, e não é diferente na categoria dos servidores do Detran. Então, é uma coisa que afeta a saúde física, mental, né, da pessoa, do servidor, porque está um contexto que muitas vezes empurra o servidor para o endividamento, empurra ele para o consignado. E aí a gente acaba, né, ainda tendo esses problemas com esses empréstimos consignados. Inclusive, em relação a esse problema de endividamento que nós temos com os servidores, né, lá do Detran, a associação já proporcionou algumas palestras. Eu, né, já ministrei 2 palestras de educação financeira, que eu, como economista, né, e também como pedagoga, tenho prezado muito por isso, que é a questão da educação financeira, que também falta. E a educação financeira é muito importante, né? Até porque, para a gente não cair nas armadilhas, né? Porque tem as armadilhas que vêm, a gente sabe que ocorre mesmo, né? Facilidades daqui, parece ser uma facilidade dali, e a gente acaba se endividando. Daí a importância dessas palestras. Isso, a educação financeira, ela é fundamental justamente na perspectiva que a pessoa tem que saber, tem que pensar em como será a sua aposentadoria. E hoje um servidor, ele entra no Estado, muitos nem sabem qual que é a sua regra de aposentadoria. Então, isso falta, né, essa forma que faltou também lá na educação básica, né, do país. A educação financeira, ela passou a ser uma questão de política pública de 2020 para cá. Então, isso acaba afetando a todos. Então, a associação hoje, a ASDETRAN, nós temos feito iniciativas, né, no sentido de levar essa educação, esse pensamento em educação financeira para os nossos associados, fazendo palestras e também presenteando os associados com livros de educação financeira. Porque a questão da educação financeira ajuda muito, né? A gente até se prevenir, isso que a senhora falou em relação à questão da aposentadoria, né? E a questão da gente não superendividar também, né? Porque às vezes você ganha um determinado salário, a gente já ganha pouco. Aí, de repente, aí aparece, digamos assim, parecem oportunidades, né, da gente efetuar aquele determinado empréstimo e, de repente, não é o momento. Ou, de repente, a gente não pode emprestar mais do que a gente recebe, né, no dia, mês a mês, né? Então, quer dizer, esse regramento, essas orientações é muito importante. Isso. Tem tido algumas iniciativas, né, por parte da Escola de Governo de trazer essa educação financeira justamente nesse contexto assim, que os bancos, eles ligam todos os dias para os servidores oferecendo empréstimos. Todos os dias. A gente é assediado com esse oferecimento de empréstimo consignado. E esses assédios com inúmeras vantagens no bate-papo. Não, calma, vocês vão pagar daqui a 2 anos, 1 ano pagando, 3 anos.
Tem casos até de 4 anos pagando. Isso, às vezes 10 anos, tá? Tem servidores que ficam assim, com aquela dívida interminável, que não terminam nunca de pagar. Vai só, né, modificando, rolando a dívida, e aí vai indo. Um empréstimo que às vezes começou pequeno, vai anos aquilo lá, justamente porque vai aumentando a questão dos juros, né? Porque alguns junto com cartão de crédito. Então, esse é um problema que nós temos também entre os servidores, e no Detran também não é diferente. Essa falta de educação financeira que a gente tem, né, tentado trazer, discutir isso com os servidores, discutir as regras de aposentadoria, a questão da necessidade que a gente vê de planejamento mesmo, e também de como driblar esse assédio, essa coisa que nós temos não só do setor bancário, mas também de tudo. Todos os dias nós somos incentivados a consumir, às vezes sem pensar, consumir de forma emocional, e isso leva muitas pessoas, né, ao endividamento. Então, é realmente um problema crônico que a gente tem que buscar resolver, as entidades, né, de forma geral, ajudar os servidores nisso. Tá ok. Presidente, olha, prazer muito grande em tê-la participando aqui do nosso PodFesp. Muito obrigado pela entrevista. E, com certeza, mais vezes, nós vamos estar aqui convidando a senhora, através da presidente Carmen, ela que é a presidente da FESP, trazendo aí essas informações à nossa população. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu conversei aqui nos estúdios com Veneranda Costa, ela que é a presidente da Associação dos Servidores Públicos do Detran Mato Grosso. Eu contei com o apoio técnico do Luiz Henrique, ele que é jornalista, do Herbert Almeida, ele que está no marketing, e aqui na apresentação, David Paula. A todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.